Existe uma história que aparece em muitos vídeos na internet, comentários, algumas literaturas e muitos debates acerca do livro de Gênesis. E essa história, ela fala que Eva talvez não tivesse sido a primeira mulher, mas que antes dela houve uma mulher chamada Lilith e que essa mulher teria sido criada antes de Eva, da mesma terra ou do mesmo barro o qual Adão foi criado. Quando nós vemos esse tipo de debate, a gente percebe que muitas pessoas se perguntam: será que a história está lá, mas a gente não conseguiu enxergar? Ou ainda, será que nós estamos misturando o texto bíblico com tradições culturais e folclóricas, como se fosse tudo uma coisa só? Nós vamos olhar para esse tema com muita calma, com muita cautela, sem sensacionalismo, sem desprezar a pergunta, porque nem toda história antiga ela é doutrina. E nem toda tradição ela pode ser lida como se fosse uma parte dentro do Gênesis. A figura de Lilith, ela é muito antiga e ela aparece muitas vezes ligada às tradições do mundo antigo, especialmente à cultura do medo associada à noite, deserto, escuridão. Com o passar do tempo, essa figura ela foi sendo reinterpretada dentro de algumas tradições judaicas. A versão mais conhecida acerca da história de Lilith hoje é que ela teria sido a primeira esposa de Adão. Mas essa versão ela não vem do Gênesis, ela aparece na história medieval conhecida como Alfabeto de Ben Sira. Dentro dessa narrativa, Lilith ela teria sido uma mulher criada, assim como Adão, do barro. Depois, segundo essa mesma tradição, ela teria se rebelado, deixando Adão e saindo então do jardim. Essa história ficou muito conhecida, mas aqui a gente precisa fazer uma separação muito importante. Uma coisa é reconhecer que existe uma tradição sobre esse personagem que é Lilith. Outra coisa é dizer que essa tradição ela é ensinada na Bíblia. Esse é o ponto principal que precisa ser compreendido. Quando nós olhamos o livro de Gênesis, podemos nos perguntar: Lilith aparece ali naquela narrativa bíblica? E a resposta não dá para enrolar. A resposta é não. Não tem como criar subtextos ou subinterpretações dizendo não, que Lilith está lá. Lilith ela não aparece na criação. Gênesis 1, ele fala que Deus criou o ser humano, né? Nós já falamos em vídeos anteriores, homem e mulher. Gênesis 2, ele faz o detalhamento de como foi essa criação do homem e depois da mulher. Não existe na Bíblia uma mulher sendo criada antes de Eva, não existe uma mulher que fugiu do jardim, não existe na Bíblia uma narrativa de que Eva foi uma substituta de Lilith. O que existe, muitas vezes, é uma leitura tentando preencher uma pseudo-lacuna entre Gênesis 1 e Gênesis 2. Mas, para quem está acompanhando o canal, nós já esclarecemos a diferença dessa lacuna. E de forma bem resumida, depois você olha lá no nosso vídeo, o que existe quando nós lemos ali em Gênesis 1 e Gênesis 2, Gênesis 1 traz uma visão panorâmica dos acontecimentos, da descrição da criação, e Gênesis 2 é quando ele dá um zoom na câmera, mostrando que no sexto dia, como foi que Deus criou, né, o homem e a mulher. Para quem acompanhou o nosso vídeo passado, consegue ver bem explicado e com as referências bíblicas lá no detalhe. Então, não existe contradição, não existe lacuna entre Gênesis 1 e Gênesis 2, não existe uma necessidade de inserir um novo personagem entre esses dois capítulos. Algumas pessoas, elas falam que, conforme Gênesis 2:23, existe uma narrativa do texto de Adão que prova ter havido uma outra mulher. Porque o texto fala, né?
E Adão disse ao Senhor: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ou então, algumas outras traduções trazem como: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. As pessoas, elas dizem: se Adão está trazendo como esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, significa que havia, então, outra mulher antes de Eva, que não era propriamente adequada para Adão, e essa outra mulher seria, então, Lilith. Mas será que o texto permite que a gente tire essa conclusão? Vamos ver com calma. Antes de Adão dizer esse texto, a gente lendo ali o livro de Gênesis, a gente vê que Deus está levando os animais para Adão e Adão está nomeando todos esses animais. Mas no versículo 20 de Gênesis 2, ele fala, né? Para o homem, todavia, não havia uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Ou seja, o contexto imediato não é uma comparação entre Eva e uma possível mulher anterior. O contexto que a gente está vendo aqui no texto, na frase de Adão, é que, diante de todos os animais, não tinha ninguém igual a ele para ser uma companheira, para ser uma auxiliadora. Então, quando Adão vê todos aqueles animais, Deus coloca o sono sobre ele, retira sua costela e faz a criação da mulher. O que nós estamos vendo aqui? Uma pessoa que é ser humano tanto quanto eu. E não que ela estava substituindo qualquer outra pessoa. Ela não é que nem a vaquinha que eu dei o nome. Então, quando você vê que, comparativamente, Adão só tinha ali como foco de observação os animais, e aí Deus cria então Eva, aí Adão olha... esta, afinal, ou esta agora, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. A ideia não tem nada a ver com, agora sim, uma pessoa diferente de Lilith. Não, a ideia central do contexto desse texto completo de Gênesis 1 e de Gênesis 2 é, agora sim, uma pessoa que corresponde a mim. O contraste não está entre Eva e uma suposta primeira mulher. O contexto de contraste é entre Eva e todas as criaturas que foram criadas antes dela, que não correspondiam ao homem. Por isso, quando nós olhamos Gênesis 2:23, a gente vê que não sustenta a ideia de uma Lilith como a primeira mulher de Adão e a Eva sendo uma esposa posterior. Na verdade, o contexto ele está mostrando um cenário de reconhecimento, de alegria e de correspondência à pessoa de Adão com alguém semelhante a ele, né? É como se Adão estivesse falando ali naquele momento, esta é da mesma humanidade que eu. E isso fica ainda mais forte no hebraico, porque quando a gente vê o texto no hebraico, a palavra para homem, ela é ish, e a palavra para mulher, ela é ishá. Ou seja, o próprio texto cria uma relação entre os dois termos. Não para mostrar uma substituição, mas para mostrar proximidade, uma identidade compartilhada, uma mesma humanidade. Mas, Dani, se a gente for lá em Isaías 34:14, existe aqui na minha Bíblia o nome de Lilith. E aí está um texto muito comum e muito citado quando o assunto se trata de Lilith. Isaías 34:14, algumas traduções trazem o texto como trazem a palavra ali para Lilith, outras traduções trazem como criaturas da noite, outras traduções trazem como monstros noturnos. Eu já vi também uma tradução que traz como animal noturno, e até existem traduções como demônio. Então, o contexto de Isaías 34 tem que ser analisado com muito cuidado. Ele é uma linguagem profética de juízo, de desolação e de ruína. Ou seja, quando a palavra aparece ali em algumas traduções como Lilith, o texto não está contando a história da mulher antes de Eva. Ele não está falando do Éden, ele não está falando de Adão. Ele não está sequer falando de casamento. É um contexto profético sobre destruição. Por isso, usar o texto de Isaías 34 para dizer que Lilith foi a primeira esposa de Adão está completamente desconectado com o que o texto bíblico
ali está dizendo: a história de Lilith, ela ficou forte por conta de alguns motivos. Primeiro, porque ela parecia resolver uma lacuna que existia ali entre Gênesis 1 e Gênesis 2. A pessoa que lê Gênesis 1 vê homem e mulher os criou. E depois ela vai lá e lê Gênesis 2 e fala e vê a mulher sendo formada depois do homem. Então ela conclui, talvez a mulher de Gênesis 1 fosse outra. Para quem acompanhou o nosso vídeo anterior já entendeu que essa lacuna não existe, né? Um segundo ponto é porque algumas expressões como esta, afinal, esta, agora, muitas vezes são lidas fora de contexto. E terceiro, porque Lilith formou uma figura muito simbólica. Em algumas leituras modernas, ela até aparece como um símbolo de independência e autonomia e rebeldia contra as estruturas masculinas. Já em outras leituras, ela aparece como uma figura demoníaca, ligada ao medo, à noite e ao perigo. Ou seja, Lilith virou uma personagem carregada de várias interpretações. Então, quando nós, como canal, olhamos para toda essa história, a gente vê que nós não queremos falar o que as pessoas dizem sobre Lilith, nós queremos trazer a seguinte construção de conhecimento junto com você, o que a Bíblia realmente ensina. E quando nós voltamos para a leitura profunda do texto bíblico, nós vemos que esse tema ele é muito mais simples do que toda a lenda contada até aqui. Quando a gente vê essa interpretação carregada de Lilith ser um exemplo de rebeldia contra a figura masculina, porque muitas vezes as pessoas têm uma interpretação errônea do que a Bíblia trata sobre a mulher. Então vamos ali e ver o livro de Gênesis sobre o que ele ensina sobre a mulher de fato. Gênesis ele não apresenta a mulher como uma figura secundária ou inferior em essência. Gênesis ele vê no capítulo 1, versículo 27 fala: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. Isso significa que o homem e a mulher compartilham a mesma dignidade fundamental diante de Deus. Quando nós vemos ali Gênesis 2, a mulher sendo formada a partir do homem, não aparece na palavra de Deus como uma diminuição. A linguagem do texto mostra uma correspondência, parceria à relação. No fim, a história de Lilith nos traz uma lição muito importante. Nem toda pergunta difícil nasce de uma contradição bíblica. Às vezes ela nasce de uma mistura entre Bíblia, mito, tradição e cultura popular. O nosso papel não é ter medo desse tipo de pergunta, é voltar ao texto, com calma, com seriedade e com discernimento, principalmente, porque quando o passado é estudado com cuidado, ele não enfraquece a Bíblia, ele nos ajuda a enxergar melhor aquilo que a Bíblia realmente está dizendo. Espero que vocês tenham gostado. Se você já conhecia a história de Lilith, deixa aqui nos comentários, fale a sua opinião e acompanhe o nosso canal, nos siga para ver novas histórias de ecos do passado que ressoam até os dias de hoje no canal Ecos do Passado Teologia. Um grande abraço!